noite, Moçambique. Boa noite, mundo. É assim que inicia mais uma edição do programa Debate Político este domingo. Conforme podem ver, já estão aqui comigo os meus convidados e juntos vamos fazer uma análise de temas que terão marcado a semana. O tema que arranca este debate é sobre o CIP, que acusa o Tribunal tanto Supremo de ceder a pressões políticas. Outro tema também que não vai sair fora da nossa mesa é sobre as bancadas parlamentares da Renamo e MDM que exigem uma auditoria para averiguar suposto desaparecimento de produtos destinados às vítimas das enxurradas. Os dois partidos criticam a gestão de crise pelo governo. Mais uma vez, boa noite. Vou aqui saudar Pelembe, muito boa noite e bem-vindo ao debate político. Boa noite para si, Isaac. Boa noite aos meus pares de painel, em especial aos estimados telespectadores e agradecer a Deus pelo dom da vida. Obrigado. Massango, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Isaac. Quero cumprimentar os meus colegas e parabenizar a televisão por estar no TMT. Sinal da TMT, que já era esperado há bastante tempo. Quero também estender esta minha saudação à equipe que realiza este programa. Boa noite. Obrigado. Camilo, bem-vindo, boa noite. Muito boa noite e obrigado, Isaac. Boa noite, colegas de painel. Boa noite, caros telespectadores que nos acompanham todos os domingos e esperamos que mais uma vez consigamos satisfazer as questões trazidas aqui no debate político. Obrigado. Xerinza, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Isaac. Boa noite, Moçambique. Boa noite, em particular, os telespectadores da FTV. E dizer que estão de parabéns. Já estamos num dos maiores sinais do território moçambicano. Muito bem, obrigado. É sim, de fato, a FTV já está na TMT posição 17. Isso é para melhor servir assim que sempre esteve conosco quando iniciamos com este projeto e também aqui a esperança de estarmos noutras plataformas. O esforço da direção da FTV é que este canal também se expanda noutras plataformas digitais. Pelembe tem um ponto prévio antes de irmos ao encontro dos temas que vão marcar o debate de hoje. Bem, o meu ponto prévio relaciona-se à subida do Chapa, não é? Em 3 meticais, que aparentemente para os dirigentes desse país, para aqueles que aprovam esta subida, estou a falar dos gestores municipais, como também do Ministério de Tutela, o Ministério dos Transportes, aparentemente parece que não é nada, mas para o pacato cidadão, esses 3 meticais fazem muita diferença no seu dia a dia. É de condenar porque estamos num momento sensível em que a maior parte da zona metropolitana de Maputo está debaixo das águas e pensava eu que haveria um pouco de senso, de sensibilidade da parte dos nossos dirigentes em esperar com que as pessoas no mínimo saiam deste sofrimento, mas infelizmente continuamos a ter um governo insensível que impõe os seus apetites em roubar, em destruir, em desgraçar a vida do cidadão. E o mais caricato é que vai subir os 3 meticais, mas o encurtamento de rotas vai continuar, mas a falta de vias de acesso vão continuar. Ou seja, no fundo, esses 3 meticais não vão resolver o problema, mas vai continuar a enriquecer as elites deste país. Eu conversava com alguém esses dias, lá no meu bairro, quilômetro 15 Cobe, em que hoje, para sair do Patrício Pancobe, tens que gastar 25 meticais, ou seja, ida e volta são 50 meticais. Ou seja, depois do incremento, a pessoa vai gastar quase 60 meticais. Então, não há aqui uma solução que vislumbra com essa subida do preço. Essa subida apenas vai enriquecer as elites desse país. Há que chamar a atenção, a consciência da sociedade moçambicana para o que é que nós queremos desse país. E temos uma oportunidade ímpar no dia 11 de outubro, que é o dia das eleições. É bom chamar a atenção à consciência porque
nós não temos armas, porque em 62 os movimentos se uniram, pegaram as armas, libertaram o país, conquistamos a independência. Em 78, 77, a Renamo uniu-se, pegou as armas para conquistar a democracia. E hoje nós não temos armas. A única arma que a sociedade tem é o voto. É o cartão de eleitor para votar no futuro deste país. Por isso quero apelar à sociedade para que assuma essa responsabilidade, recensear-se e no dia 11 de outubro ir mostrar a sua insatisfação na urna, que é votar contra esses que estão a destruir o futuro dos moçambicanos. Porque não é fácil, Isaac. O patronato não vai te aumentar 30% no teu salário. Ninguém hoje, um patrão tem capacidade de aumentar no salário de um trabalhador 30%. Mas o nosso governante tem coragem de aumentar o chapa em 30%. Muito bem, obrigado. Massango, qual é o seu ponto prévio para esta noite? Muito obrigado, caro amigo Citoia. A primeira questão que eu queria trazer aqui no meu ponto prévio tem exatamente a ver com este avanço do ciclone Fred, não é? Que já está a se transformar numa depressão tropical, com ventos, não é? Que varia de 150 a 200 km por hora. Neste preciso momento, desde que começou na última sexta-feira, registrava, não é, nas províncias de Inhambane e Sofala. É uma preocupação bastante grande e é preciso também, através deste meu ponto prévio, alertar ao governo de Moçambique, porque está previsto para este ano, até o mês de abril, maio, cerca de 10 ciclones que vão assolar o nosso país. Temos a Fred, que já começou a trazer o impacto negativo. E, por outro lado, nota-se o aquecimento nos últimos tempos das águas do Oceano Índico, que também tem propiciado para a formação de ciclones vindo, digamos, do Oceano Índico. Queremos dizer ao governo, também queremos alertar aos moçambicanos uma particularidade muito interessante. Quando o vento, por exemplo, estiver em direção de norte-sul, as pessoas devem fechar portas e janelas. Mas há uma particularidade, porque os ventos ciclônicos, quando elas penetram a casa, precisam de ter uma saída. Então, quando o vento sai do sul para norte, abra a janela da parte do norte da casa, para que mesmo que o vento entre dentro da casa, ela tenha acesso de sair sem fazer qualquer estrago. Se o vento sai do norte para sul, fecha a janela da parte norte e a janela é a porta da parte, e abre a janela da parte sul, para que a penetração do vento não transforma em estragos. Geralmente as pessoas não sabem o que é que acontece. Quando o vento entra, esses ventos ciclônicos da sua intensidade, 110, 200 km por hora, quando elas entram em casa ou dentro de uma residência e não encontram a saída, procuram forma, é a razão pela qual que nós vemos muitas casas a caírem, a serem demolidas. Então eu queria trazer exatamente este ponto como uma situação de alerta que também deve ser multiplicado nas zonas pela Proteção Civil, pelo INGC, pelos institutos, pelos distritos, no sentido de fazer entender, porque esta educação sobre os ciclones é muito importante para o nosso país. Obrigado. Obrigado, Massango. Camilo, qual é o seu ponto prévio? Bom, primeiro, era parabenizar o esforço que as autoridades locais, as autoridades municipais e o INGD têm feito ao longo desta semana, e desde que começaram essas chuvas, para tentar, digamos, tranquilizar, dar uma qualidade não desejável, mas pelo menos minimizar o sofrimento das populações que estão no centro de acolhimento e as outras que ainda têm condições de estar nas suas casas. Também eu acho que esta altura é a altura de
todas as forças, sejam elas políticas, institucionais, governamentais, darem as mãos para podermos, digamos, mitigar o sofrimento das populações. Igualmente, depois de termos visto isto que está a acontecer e ainda vai acontecer, porque desde a sexta-feira que a Zona Sul está a ser, digamos, fustigada com o ciclone Fred, nós temos que pensar daqui para frente como é que vamos conseguir, digamos, minimizar estes problemas, porque as pessoas estão a viver dentro das águas ciclicamente. Nós sabemos que as chuvas, particularmente aqui em Moçambique, são de outubro a abril. Então, é sistemático que as pessoas não costuma ser nesta dimensão que houve agora, desde o ano 2000, por exemplo, não é? Que não é nesta dimensão e as pessoas vão, digamos, se tranquilizando e habituando-se a viver neste ambiente da água. E eu aqui dou uma culpa de 50%, tanto para as populações como para as instituições que falham no ordenamento territorial, não é? Neste caso, porque quem faz os bairros são as populações. As populações primeiro habitam, vão criando zonas residenciais e depois vão tentando regularizar, digamos, os sítios que já ocuparam, sem, no entanto, haver um ordenamento territorial onde há espaço para a criação de infraestruturas nessas zonas residenciais. Quando eu falo de criação de infraestruturas, incluo também, digamos, drenagens e outras infraestruturas, estradas, ordenamento territorial, policial, hospitais, etc. Então, há um pouquinho de falha nisto porque neste momento estamos a tentar começar a organizar as coisas pela morte, enquanto nós já devíamos ter feito esta organização. Então este é um apelo que eu faço daqui para frente para que tanto as instituições de direito que dão atribuições a doados, etc., eu sei que há falta de meios para poder fazer isso, mas nós temos que evitar esforço. Quando temos um processo de doar, temos que ir lá ao sítio para ver se existem condições habitacionais, porque é triste encontrarmos bairros como aqui no distrito de Camavota, vamos descer um pouquinho lá para baixo, para Mapulene, Xiango. Não estou aqui a tentar, digamos, separar o nível das pessoas, mas esta chuva já atingiu toda a gente. Então é este momento de nós fazermos uma reflexão e darmos um espaço ao ordenamento territorial. Muito bem. Obrigado, Camilo. Xerinza, qual é o seu ponto prévio? Obrigado, Isaac. Trago aqui 2 pontos prévios, não sei se terei a oportunidade de... Usa o micro. Não estou habituado, desta vez me deram esta mandioca. Ótimo. O primeiro ponto prévio, saudar a delegação de alto nível que está sendo presidida ou dirigida por Sua Excelência Presidente General Yusuf Mahamat a Lisboa, onde vai-se, por vários motivos, dentre os quais a participação desta organização no centro, na conferência do centro-direita de África, que vai decorrer, ou que decorreu de 23 a 25. E segundo, dizer de que nunca há fumo sem fogo, né? É um adágio popular africano, que afinal de contas, quando o deputado Venâncio Bila Mondlane levantou-se em nome da bancada como relator desta e acusou de que há alguém ou há um deputado que está metido no tráfico de drogas, era verdade. Daí que o jornal Savana, na edição desta semana, aparece
a detalhar os contornos e a identificar nomes. Agora, se tentam encostar o meu amigo Caifadine, acho que ele vai ter a oportunidade de se defender e expor, mas a verdade é esta. Podem terem feito o que fizeram ao homem da Cernic para não reconhecer de que falou disso, mas hoje temos aí um jornal que está nos a trazer com A mais B. Então, dizer, deputado Mondlane, Venâncio Mondlane, esteja tranquilo também, porque o que falaste em nome da bancada como relator, e está aí já mais um testemunho que em sede da justiça moçambicana vai ter que ser arrolado como declarante ou testemunha. Obrigado, Xirinza. Em condições normais, nós não questionamos os pontos prévios, mas eu fiquei um pouco perdido. Do que Faça está qualquer que falar. seja. Penso que explique um pouco qual é esse assunto que nos traz como ponto prévio neste momento. Qual deles? Eu apresentei dois. O segundo. O segundo? O último O assunto. último, é o segundo e o último. Exato. Este assunto que eu trouxe como ponto prévio é que vem testemunhar de que, afinal de contas, dentro da Assembleia da República, temos deputados que estão ligados ao tráfico de drogas. Então já existem nomes. Existem nomes. Conhece os nomes, Xirinza? Te digo já, isto não é problema. Diga-nos. Digo já mesmo. Isso até para mim é muito bom, né? Para não dizer que o Xirinza sempre... Ótimo. Temos na página... Aqui eu com esses meus óculos quase que não aquilo. Mas aparece assim, Frelimo aperta Caifadine. E aparecem dois documentos devidamente timbrados e carimbados. Se é fake news ou não é. O Camilo, que é especialista, que até disse que não era fake news. O outro que dizia de que ele é que vai nos confirmar. Mas está aqui. E os nomes que pretendes? Não se preocupe. E já agora, é um texto do Raul Senda, Jornal Savana. Intrigas e luta pelo poder estão a agitar o Partido Frelimo ao nível da província da Zambésia. O alvo é o antigo porta-voz e secretário para a mobilização e propaganda do Comitê Central da Frelimo, o deputado Caifadine Manasse. Para tal, o Comitê Provincial da Frelimo na Zambésia, através do seu Comitê de Verificação, instaurou um processo disciplinar contra o deputado acusado de falta de sigilo relativamente aos assuntos que dizem respeito à vida do partido e seus dirigentes. Falta de pagamento de cotas no círculo eleitoral e falta de pagamento de outras contribuições adicionais. O processo está registrado com o número 001/CVCP/Zambésia/2023. Ao Savana, quer Manasse, quer Paulinho Lopes, primeiro secretário da Frelimo, ao Zambésia, recusaram-se a abordar o assunto. Então, isto para dizer de que dentro do texto corrido aparecem nomes que eu agora deixo ao critério dos telespectadores a ver se, depois de eu ter mencionado o Jornal Savana, possam comprar a fim de estarem dentro do assunto. Xirinza, eu aqui esperava ouvir nomes dos supostos barões ou supostos traficantes de drogas na Assembleia da República. A acusação refere ainda a Caifadine Manasse. De forma recorrente, disse que Paulino Lenço iria cessar funções de primeiro secretário na Zambésia, por este ter impedido a reeleição dele a membro, está-se a falar do Injonjo. E outro nome que vem mencionado aqui. Eu
é o Damião José. Ainda recorda Damião José, já foi porta-voz. Ainda recorda Damião José, aquele que andava a insultar a Renamo. Afinal é por confiar dinheiro de drogas. Ainda recorda dele? Essa é uma... Ou quer que eu descreva demais? Xerinza está a fazer uma acusação muito Eu grave. estou a ler aqui. Estou a ler aqui. Estou a ler, não me acuse. Estou a ler. Porque eu, como não sou deputado, nem vou formar uma comissão. Muito bem. Obrigado, Xerinza, pelo seu ponto prévio. Veremos este assunto na próxima edição, onde vamos, com detalhes, colocar a nossa mesa. Mas sim, agora vamos... Coisa, se me permite, a melhor coisa é pedir ao Xerinza primeiro ler o jornal e depois vir aqui. Não é ler o jornal aqui sem saber o que está a falar. Desculpe. Eu pedi ao Xerinza para, a partir de hoje, não vir ler o programa, o jornal no programa. Porque ele nem está a conseguir fazer o enquadramento do que ele tenta falar no ponto prévio dele. Não, então, começa primeiro por falar troca de mimos entre o camarada Caifadini, o compromisso... Quer dizer, ele não está a conseguir fazer enquadramento. Então, o que eu peço que ele faça a partir de hoje, faça o TPC e depois venha aqui, porque está baralhado, Xerinza. E está a fazer acusações fora do tema. Então, eu agradecia que, antes de entrar no mato, Xerinza, leia o jornal todo na sua íntegra e depois vem aqui, em vez de estar aqui a meter-nos no mato. Não é o meu colega do painel, Camilo, que vai me instruir como é que eu devo proceder aqui. Mas como ele quer que eu leia, porque até agora ainda não acusei ninguém, estou a ler a acusação que vem aqui. Tráfico de droga. E sabe-se lá, até parece que está o nome dele também. Se ele que recebe aqui no Maputo. Caifadine Manasse é ainda indicado de ter incriminado os colegas Helder, Ernesto e Njonjo, aquele seu amigo direto. Não, eu vou ler, estou dentro do meu tempo. Vice-presidente da Assembleia da República. Atenção, vice-presidente da Assembleia da República. Damião José, Momadi Arnaldo Juíza, Sábado Alamo Chombe e Diolinda Catarina Xoxoma. Narcotráfico no propulado processo. Por que estou a fazer esta leitura? Para não dizer de que o Xerinza acusou. Eu estou a ler o que está aqui. Ele o que quer é que eu chego aqui. Foram acusados. Isso já sou eu que estou a acusar. E como são amicíssimos dele. Ele até agora de ver mexer no telefone, está mandando mensagem para eles. Mas, mano, os quadrões de droga tentaram, não conseguiram. E eu consegui eles. Muito bem, obrigado, Xerinza. Vamos olhar para este assunto na próxima edição com mais detalhe, com mais profundidade. Agora sim, vamos olhar para o nosso primeiro tema em discussão esta noite. É que a Assembleia da República abriu na semana passada mais uma sessão plenária e as bancadas da Renamo e MDM arrancaram o certame exigindo uma auditoria para averiguar o suposto desaparecimento de produtos destinados às vítimas das cheias. A Frelimo, por sua vez, disse que a oposição está a fazer um aproveitamento político da situação. Plembe, eu vou arrancar consigo. Como é que olha para esta questão de desvio? Mais uma vez, tocamos neste assunto na semana passada, mas não com assim tanta profundidade. Mas como é que olha para este assunto de desvio de fundos, ou seja, de produtos que estavam destinados a pessoas que sofreram ou sofrem pelas cheias na província e cidade de Maputo? Procede este assunto? Procede. É assim, Isaac, nós temos dirigentes que são criminosos mesmo. Os dirigentes desse país, a maioria são criminosos. E o mais caricato é que eles são protegidos por quem deveria salvaguardar a legalidade no país. E no final das contas, vão vir com essa ladainha de que é politiquice, que nós somos os culpados porque estamos a fazer aproveitamento político. Mas no fundo eles sabem bem mesmo que eles são criminosos e são sanguessugas, porque vivem às custas do sofrimento dos moçambicanos. E não é de hoje.
desde 2000, das cheias de 2000 até cá, o NGD tem sido a vaca leiteira para sustentar o Partido Frelimo. Todas as campanhas, daqui a pouco vamos ter campanhas eleitorais, que vai sustentar é o dinheiro que vai ser roubado no NGD. E não podemos esquecer nós outros, que houve 11 milhões de dólares que foram doados, ou oferecidos, ou emprestados para comprar 11 caminhões, como é que chama? Pontes móveis. E essas pontes móveis só existem 3. As outras 9, o governo não consegue mostrar onde é que estão essas pontes. E nós temos informação de que viu-se as pontes móveis a entrar no Zimbábue, ou seja, foram bolados para algumas empresas no Zimbábue. Por isso que até hoje eu desafio quem de direito, eu desafio o ministro Maleani, o NGD, quem é de direito, para trazer as pontes e nos mostrar que estão aqui. Estão aqui as pontes, ou seja, esses 11 milhões de dólares que disseram que compraram as tais pontes móveis, é uma dívida contraída que nós estamos a pagar, os nossos filhos no futuro vão pagar. Então, tem legitimidade quando o MDM pede auditoria, porque esse dinheiro é o erário público, são os nossos impostos, não é dinheiro do Partido Frelimo, não é dinheiro dos deputados da Frelimo, é dinheiro dos moçambicanos. Nós temos legitimidade, não são os deputados, qualquer um de nós. Eu até vou escrever a pedir informação ao Ministério de Tutela, ao NGD, porque tenho direito à informação, a lei permite isso, para que me digam onde é que estão os bens comprados com o nosso dinheiro. O mais caricato, veja só o cúmulo do absurdo. O primeiro secretário da Frelimo foi lá a deixar colchões, ainda disse que está a emprestar. Está a emprestar, o povo tem que devolver os colchões. O secretário do partido, é primeiro, eles chamam de primeiro, foi dar lá colchões e está a emprestar. Até nem vi se são novos, talvez já usaram em outro lugar. Veja lá o desrespeito que eles têm com os moçambicanos. Vejam lá. Outra coisa que a TV me reportou foi ter-se descoberto que aqueles produtos são mantimentos para as forças de defesa. Como é que se chama? Tem um nome. Ração de combate. Veja. Agora eu questiono, afinal de contas, onde que fosse arranjar não era para Cabo Delgado, que agora estamos em crise militar. É para Boane. Excelência, o microfone. Não estou habituado a isto. Eu estava dizendo de que o mais grave é o primeiro secretário do partido, do meu grande amigo, mas grande amigo mesmo, ter ido oferecer ração de combate. E temos uma situação numa província chamada Cabo Delgado, onde que temos lá militares, polícias, então significa que estão bem abastecidos. Não. E também outro assunto que ficamos a saber, afinal no partido do meu amigo tem magazine. Porque esses produtos não saem do armazém normal. Só podem saírem do magazine. Então tem magazine. Ou seja, Chirinza, meus pares de painel, amigos telespectadores, está claro que a Frelimo está habituada a desvios. Está a desviar comida dos militares que estão a passar fome em Cabo Delgado para chamar a sua responsabilidade. Ou seja, falou com o Estado-Maior para mostrar os membros da Frelimo como além de nos roubar, nem têm coragem de dividir aquilo que roubam com os que estão a sofrer. Então foram lá buscar a comida dos soldados para mostrar que estão a trazer alguma coisa. Até os colchões. Está de parabéns o apóstolo Honório, está de parabéns o MDM, está de parabéns a Renamo, está de parabéns até Camilo como pessoa. Foi oferecer esteiras, foi oferecer grande quantidade de produtos alimentos. Parabéns como pessoa, não como organização. Estás de parabéns como pessoa. Está de parabéns o meu amigo que eu encontrei lá, o Camané jovem, um jovem chamado Camané, que com os seus amigos deram barcos, deram apoio àquelas famílias, na ausência do Estado, na ausência do governo, a sociedade, a uma comunidade dali do, como é que chama? Campoani, uma associação dos moradores, que na primeira fase foram as pessoas que
deram de tudo. Então, há legitimidade sim da oposição em exigir auditoria. Muito bem. Porque onde é que está? Desde 2000, o Estado não tem helicóptero para socorrer as pessoas. Desde 2006, 2000, o Estado só tem 3 barcos. 3 barcos. 2 estão avariados, um não, por causa da profundidade não podia mergulhar ali. É 0. O Estado não tem caminhão, não tem carros para fazer face. Come on. Então, não, deixa-me falar. E todos os anos entra dinheiro no EGD. E o mais triste, sabe, Isaac, este governo brinca com os sentimentos moçambicanos. Se fores abrir os sites do governo, as páginas dos nossos dirigentes, mostram aquela tragédia. Estão a expor a tragédia, sabe para quê? Para a comunidade internacional ter sentimento e dar dinheiro a eles, em troca do sofrimento dos moçambicanos. Ou seja, expõem o nosso sofrimento para que a comunidade tenha pena de nós, mas no fundo, o dinheiro que vai ser doado vai ser comido, vai ser usado para a campanha eleitoral, vai ser usado para comprar mentes, vai ser usado para comprar votos. É isso que eles sabem de bom fazer. Muito bem, porque obrigado, até hoje, há pessoas lá na Sofala, na Beira, em Buzi, na Zambésia, em Nampula, em Cabo Delgado, que estão à espera do dinheiro do Kennedy e do IDAI. Não receberam as escolas hoje. Crianças estão a estudar sem teto, porque o dinheiro do IDAI foi mamado e ninguém está a ser responsabilizado. Volta a ser. Massango, qual é o seu ponto, qual é a sua análise com relação a este assunto em debate? Há ou não há, portanto, uma necessidade de se fazer aqui uma auditoria? Olha, Isaac Stoy, quando nós falamos de calamidades no nosso país, é um assunto bastante sério, que em nenhum momento nós devemos tratar este assunto assim de ânimo leve. Porque primeiro, envolve vidas. Segundo, perdas em grandes magnitudes. Quarto, o aproveitamento de algumas instituições quando Moçambique é assolado, sobretudo em eventos extremos. Me parece que hoje, hoje domingo, posso assim dizer, deve ser a 3ª vez que nós debatemos, neste debate mesmo, sobre esta calamidade. Deve ser a 3ª vez a levantarmos esses problemas, sobre essas intempéries que está a bater o nosso país. Eu disse, e continuo a dizer, desde 1977, um pouco depois da independência de Moçambique, em 77, registramos as primeiras cheias de 77 aqui na bacia do Limpopo. É verdade, nessa altura não havia experiência, porque nós fomos assolados, não é? Mas algo se fez, porque alguns países, como a África do Sul e Zimbábue, vieram ajudar em Moçambique. A mesma proeza repete-se em 2000. Eu quero concordar com os meus colegas quando se diz que a nossa instituição de proteção civil em nenhum momento se dignou em olhar na busca de equipamentos para salvação. Não é? Estamos a falar de barcos, estamos a falar de helicópteros, estamos a falar de viaturas, estamos a falar de equipamentos e de homens capazes de responder. É por essa razão que eu disse, na semana antepassada, eu voltei a dizer na semana passada, que Moçambique tem que extinguir o NGC. O NGD hoje deve criar no nosso país uma autoridade nacional de gestão de calamidades. Que esta autoridade nacional não deve depender apenas das ações corporativas, não é? Do governo, comando ou com orientações políticas partidárias. Porque o que vai acontecer, nós vamos ter cheias recorrentes. Olha, esta calamidade que nós estamos aqui a debater hoje, já em novembro do ano passado, a Organização Mundial de Meteorologia, e nós aqui ao nível da região da África, aqui na África do Sul, temos o Centro de Aviso Prévio, avisou
que Moçambique no ano de 2023 teria 10 ciclones. 10. Estamos agora a enfrentar o Fred, ainda tem 9. Do ponto de vista geográfico e da localização de Moçambique, nós somos vulneráveis a eventos extremos como cheias, secas e ciclones. Como é que um governo sério, olhando todos esses problemas, estamos a falar do ponto de vista técnico, como é que um governo sério, olhando todos esses problemas, não cria, mesmo o tal fundo tem um fundo que se diz que vai se acionar. Soberano. O soberano. Fora do soberano, tem mais um, não é? Desastres. O fundo de desastres. Sim, senhor, obrigado, Pelembe. Estamos a falar também, só nesses últimos tempos, desde a informação do chefe do Estado moçambicano, do Banco Mundial, que vai dar 306 milhões de meticais, mais 205 milhões de meticais do Fundo Soberano, mais 10 milhões que o governo de Moçambique. Depois nós nos encontramos nessa situação em que o colega do painel disse: onde que estão as pontes? Cadê as pontes? Não se encontra. Agora é comida. O outro grande problema é esta que sempre dissemos aqui, e que muitas das vezes as pessoas que não percebem a dialética, quando nós falamos de um país que é dependente dos outros na produção de comida, não é? Se for verdade que os mantimentos que foram doados nas cheias, trata-se mesmo de ração de combate, isso é perigoso. Mas até um país sério pode fazer em algumas ocasiões para questões de emergência. Não se nega na questão de emergência. Na verdade, eu tive a ocasião de ver algumas pessoas de boa fé, não é? Alguns partidos, algumas organizações, mas é preciso que nós sentemos, não é, como país, porque a situação das calamidades não deve vir em Moçambique para enriquecer um determinado grupo de pessoas. Mas há uma questão que estás a colocar que talvez não concluíste. Pode-se dar ração de combate, mas quem tem que oferecer não é o Partido Frelimo. O Partido Frelimo não é exército para ter ração de combate. Lá tem um comandante, lá tem um comandante, tem um Estado-Maior. Quem deve ir? Nós queríamos ver ração de combate a ser oferecido por quem recebe ração de combate. A Frelimo recebe ração de combate para fazer o quê? Não, obrigado, Pelembe. Então, eu, na verdade, sabia que aqui neste debate existe aquilo que nós chamamos de complementaridade. Outro fala, outro pode complementar. Sim. Mas há uma questão bastante séria quando se levanta exatamente esta questão da auditoria. Afinal de contas, quando há calamidades é para enriquecerem pessoas. Aqui em Moçambique, sim. Quando há calamidades, algumas pessoas já sabem que da calamidade nós vamos conseguir ter. Alguém dizia que 60% do orçamento do NGD é para as deslocações. Sim. 60% do orçamento alocado é para as deslocações, é para a compra de viaturas, é para a compra de quê? Nós temos que parar com isso. Mas para se parar com isso, Citoy, Moçambique precisa de criar uma autoridade. Essa autoridade deve ser composto, em primeiro lugar, por meteorologistas. Deve ser composto lá por hidrogeólogos. Deve ser composto por várias entidades que se lidam diretamente com as calamidades. Para que, quando há uma calamidade, nós não estejamos na dependência de um determinado grupo, porque existe a semelhança daquilo que acontece no Brasil, a semelhança daquilo que acontece em Portugal, nos Estados Unidos da América. São autoridades que respondem. E, por outro lado, quando vê que a situação está bastante caótica, eles até solicitam os militares. Muito bem, volto assim, Maçango. Então, tudo isto, só para terminar em 10 segundos, quero dizer o seguinte, é bastante caricato, porque muitas das vezes nós entramos naquela de criticar, não é? Mas também temos que dar solução. Nós temos que dar ideias para que aquelas pessoas que nos ouvem, sobretudo o governo, mude a tática para reduzir o sofrimento das populações. Camilo, qual é a sua análise concernente? Lhe coloco a mesma questão. Deve-se ou não se fazer aqui uma auditoria para saber sobre esta denúncia que é feita ao INGD sobre a questão de desvio dos mantimentos que eram destinados a pessoas vítimas das enxurradas na província
e tanto na província de Maputo e não só. Eu estive aqui a ouvir atentamente argumentos infundados aqui dos colegas do painel, quando fazem acusações sem provas. Vou começar, depois de ir responder a sua questão. Quando acusa o Partido Frelimo de dar rações, o Partido Frelimo pode doar sim. Imaginem que uma instituição doou essa ração ao Partido Frelimo. O Partido Frelimo pegou nisso e fez chegar, não foi tirar do quartel como alegam aqui nesta mesa, por exemplo, não é? Porque existem instituições Os colchões que emprestaram. Sim, Camilo, continua. Vocês falaram, explanaram, dançaram em cima da mesa. Não, eu não falei nada. Agora, se eu não posso falar, tem que ser cortado. Tá bom, fica à vontade. Dançaram aqui em cima da mesa, eu não falei nada. Fica à vontade. Então, mas não esqueça das colchões que o primeiro secretário Então, o que eu disse estou a emprestou. tentar dizer aqui é que temos que perceber que a Frelimo é uma organização que recebe doações de várias instituições que criam parcerias com o Partido Frelimo, e essas doações são canalizadas. Por exemplo, neste momento, se doaram a ração, é legítimo que se faça chegar às pessoas necessitadas. E por outro lado, nós já tínhamos falado ao longo dos programas aqui que é preciso efetivamente que haja responsabilização nas instituições de Estado por causa desses desvios que há. Eu sou apologista disso. Se é necessário que haja uma auditoria, que haja uma auditoria para se responsabilizar as pessoas que estiverem envolvidas, se efetivamente houve desaparecimento de infraestruturas e produtos, responsabiliza-se. Eu sou apologista disso. Vamos em frente com isso, não há medo nenhum nisso. Vamos em frente com isso. Agora, não vou estar aqui a entrar para o campo da especulação como os meus colegas estiveram aqui a fazer, porque efetivamente estar sentado e estar a olhar para quem trabalha e estar a criticar é muito fácil. É fácil demais. É muito fácil estar na posição que cada um que está aqui sentado está. É muito, muito fácil. Eu também gostaria de estar. O que não posso compactuar é que passem um estado de negatividade em tudo. Não posso compactuar com isso. Efetivamente, há alguma coisa de positivo que se é feito. Agora, sentamos nesta mesa, muito com ar-condicionado e tudo, e estar a criticar para quem está a trabalhar é complicado, não é? Eu apelava aqui aos colegas, ao invés de criticarem, juntem-se às instituições, vão ao ONGC, ao NGD, o NGD aceita ajuda, voluntariado aceita. Agora, quando aparece também a dizer que, olha, temos que criar uma instituição com pessoas, digamos, carismáticas ou instruídas em diversas áreas. Quem disse que o NGD não tem gente capacitada em áreas diversas, seja hídrica, seja do tempo? O que nós temos que fazer aqui neste momento é olhar para aquilo que o Massango falou, que é conseguirmos lidar com questões prévias. O que não está a acontecer com a população. A população nega-se a lidar com a prevenção. Não é porque não há prevenção. Mas para as pessoas saírem das zonas, digamos, críticas, ciclicamente afetadas pelas chuvas e ciclones, negam constantemente, retiram-se as populações das zonas, digamos, críticas, põem-se nas zonas altas e com alguma segurança. Quando passa este ciclo de chuvas e ciclones ou temperaturas não muito boas para as zonas críticas, elas voltam. Então, Camilo está aqui a dizer que as vítimas das inundações, tanto em Boane ou outras partes
da nossa província tiveram um aviso prévio e mesmo assim negaram-se de sair das Por zonas quê? do Porque risco. estavam acomodados. Porque, se formos a ver, o que aconteceu em Boana agora, temos chuvas constantes, mas nunca aconteceu uma situação destas. O que é que aconteceu? A África do Sul abriu as comportas, não nos moldes acordados, e inundou aquilo tudo. As pessoas não estavam preparadas. Mas não é porque não houve aviso de que aquelas zonas, que as zonas baixas iam ficar afetadas. Houve aviso que os rios iam subir. Houve aviso. As pessoas é que são teimosas. As pessoas voltam por isso. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um espaço em Campoano em que está à beira do rio. Eu estou na parte alta. Tem pessoas que constroem na margem do rio lá embaixo. Tem pessoas que constroem ali. Eu falo com aqueles meus vizinhos, saiam desse sítio, venham, não querem sair dali. E rio, para quem sabe e brinca nos rios, a água do rio não avisa que está a encher. Como, por exemplo, o mar. A água vem de baixo e de repente estás numa situação lamacenta em que tu pisas e o teu pé vai lá para baixo. Mas Camilo, aqui é uma questão que se calhar lá em casa alguém esteja a colocar. Essas pessoas saem das suas zonas de origem ou das suas casas, para onde é que vão? Se ali é, se calhar, o único Vou local dar-te um onde- exemplo aqui, vou dar-te um exemplo muito claro e para clarificar aqui de uma vez aqui os meus colegas. Estás a ver a zona antes da portagem? Aquelas zonas da portagem ali na Sonef. Não é uma zona que está habitacional neste momento. Aquelas populações todas estão ali, foram indemnizadas, foram dados um espaço para construir e saírem daquela zona, porque aquela zona é crítica. Estou a dar um exemplo aqui, a 7 minutos de onde nós estamos. Aquelas pessoas venderam os sítios que foram entregues e voltaram para ali. Estão ali neste momento. E ciclicamente aquela zona enche. Sempre aquela, e acho que vocês passam por ali, Isaac passa por ali, o Pelembe, passam por ali, aquela zona enche. As pessoas voltaram para ali. Nós temos na zona de Camavota situação idêntica. Hoje estamos aqui a falar, aqui em Maguanine, estamos aqui a falar agora, está o pessoal do INGD, ali em Maguanine, desde sexta-feira, que estão lá. Porque aquela bacia que nós temos em Maguanine está cheia. Avisaram as pessoas dali circunvizinhas para saírem dali. Houve uma mobilização do NGD. Muito bem. Mas as pessoas não saem e ali está a criar um rio que vai desaguar lá embaixo. As pessoas não saem, não é porque não é feita esta mobilização, é feita. O trabalho é feito. Obrigado, Camilo. Volto a si. Shirinza, Mas desculpe, Shirinza. Há uma questão muito séria e muito triste que a Frelimo, porque o Camilo está em representação ao partido de Frelimo, tenta jogar culpa ao povo, ao cidadão pacato. E isto preocupa-me, porque governar hoje é uma ciência. Hoje governar não é esperteza. O que a Frelimo está a fazer e está a demonstrar aqui através do caminho é que eles pensam que governar é esperteza. Com as novas tecnologias, é possível construir em qualquer lugar hoje. Em qualquer lugar. Hoje, onde é que está a cidade onde se realizou o Mundial, o Catar, os Dubai? Estão em cima do mar. Nós estamos já há 47 anos independentes. Se for já olhar a trajetória da Arábia, do Dubai e do Catar, estão desenvolvidos há 20 ou há 30 anos. Se for já olhar para Malta, Etiópia, essas cidades evoluíram em 20 e tal anos. E se for já olhar a riqueza desses países, os recursos naturais que esses países têm em relação aos recursos que Moçambique tem, nem se compara. Ou seja, as tragédias que acontecem em Moçambique, em outros países já não acontecem, porque temos governos que governam com ciência, não com esperteza. Sabes, eu cresci aqui no Havana. Aqui. Há uma coisa caricata que eu vou te contar e é sério isso. Aqui onde construíram a televisão, aqui onde está a FTV, eu cresci aqui.
Aqui era um estalamate aqui. Quando construíram essa drenagem que tem aqui, nós apanhamos sopa, aquele peixe grande, Xamfintima, aqui. Eu apanhei Xamfintima aqui. Eu estava aqui no Nordeste 1. Quando construíram essa vala aqui. Aqui no aeroporto era estalamate. Batista Cosme, o falecido Canana, o falecido Batista Cosme, construíram aquela vala de drenagem desde a Praça do MM até a 2GM. Em 1985, alguma coisa. Eu lembro-me, como se fosse hoje, esses bairros, Mafalala, bairro indígena, aeroporto, eram chitalamates do caraças. Eram chitalamates daqueles de alto nível. Mas quando construíram aquela drenagem, mitigou a situação. Ou seja, o problema não era nós que vivíamos ali. Era termos um governo ou alguém com capacidade para resolver o problema. Muito bem, obrigado. Sabes, no COB, onde eu vivo, se colocar uma drenagem, encaminhar as águas para os mulaúzes, para o mar, acha que não é lugar habitável? Então, é falácia dizer hoje, Camilo, tu ouviste que eu disse no princípio? Camilo. Tu ouviste que eu disse no princípio? Não, é que está a dizer que as pessoas já não querem sair. Tu não viste é para irmos morar lá. Tu não viste que eu disse no princípio, por isso é que estás aqui. Eu disse assim uma coisa, disse-te uma coisa assim. Eu disse-te que o que acontece nos bairros expansionistas, isso que você está a falar, são bairros de expansão. As pessoas foram habitar sem um plano urbanístico. Mas o governo Espera, um minuto só. Eu culpabilizei o governo. Eu não deixei de culpabilizar o governo. Porque o governo tinha que infraestruturar aquele sítio. Mas o que acontece é que o processo foi inverso. Foi o que eu disse. E tu hoje estás aqui a dar um exemplo de uma cidade. Eu estou a dar-te um exemplo de uma situação em que à beira da autoestrada, ali na Sonef, não é uma zona habitacional e nem há espaço para essa construção que você... Um minuto só. Nem há espaço para essa construção que estás a dizer. Agora, em outros sítios, concordo contigo. É uma questão de fazer um plano de infraestruturação desses sítios. Foi o que eu disse no princípio do programa, não ponto prévio. Agora, se tu vens para aqui... Tu vens para aqui... Espera um minuto. Mas é uma coisa... Tu vens para aqui a dizer que o que eu disse é falácia. Por quê? Porque não estás atento ao que estou a dizer. Mas eu quero te elucidar uma coisa. Aquelas pessoas dali, da drenagem, sabes não que... é drenagem. Ali na portagem. Sabe que o bairro Cobb, as casas do bairro Cobb, aquelas casas brancas, primeira casa, aquela paragem. Aquelas pessoas saíram dali. Hoje saíram do mar da portagem para o mar do Cobb. Porque o governo os tirou dali e lá não criou nenhuma infraestrutura. Sabes, Camilo, um Estado, um governo organizado, quando tira um grupo de um lugar, aonde vai colocar, tem que criar condições de um hospital, de uma escola. Agora, sinceramente, não, estou a tentar te elucidar sobre aquelas pessoas. Mas estás a ser redundante, lá em Tenga. Vai pegar vano lá em Tenga. Nem machibombo não chega. Aqueles pessoas vão fazer, os filhos estudam aqui na escola. Lá não tem escola, não tem hospital, não tem nada. É isso que o teu governo faz. Muito bem, sabes, obrigado. A primeira as pessoas têm que pôr mão na consciência e pensar. Tu já foste lá para Tenga? Sabe quem construiu aquelas escolas? Botar, não tem escola. Quem construiu? Fiz uma pergunta só. Construíram quando? Tem ou não tem? A conversa. Shrinza, qual é a sua opinião em torno da questão debate? Pá. Camilo diz que em algum momento as pessoas que sofreram, que tiveram esses problemas de enxurradas são ou tiveram uma culpa de certa forma. Como acorda para a ideia ou o pensamento do Camilo? O Camilo está livre de pensar como ele quiser. Assim como eu também tenho que estar livre de pensar e qualquer um respeitar como eu respeito. O que ele diz. Usa o micro, Shrinza. O que ele está a pensar e está a trazer aqui para o telespectador ouvir e acompanhar é o que ele recebeu como cartilha ou experiência ou instrução lá no partido dele. É por isso que povo moçambicanos, esta é a posição da Frelimo. De estar a insultar indiretamente que vocês, povo, não têm juízo. É por isso que está a acontecer o que está acontecendo.
Eu quero dar 20 valores o que disse o colega Plembe. A responsabilidade é do governo, é do executivo. O governo não pode retirar qualquer que seja família ou pessoa de uma zona ir para um bairro de expansão sem condições sociais de base. Tem que ter uma escola, um posto de saúde, uma esquadra, água potável, não aquela água que apareceu um ministro de meia tigela a dizer de que é saudável, mas ele nem apareceu a beber aquela água. Bebe caramula. Ele bebe caramula em casa dele e nos manda e beber. Toma banho com água vuma. Com água vuma. Não. Isto não estou a inventar em qualquer sítio onde que existem governos sérios. Agora deixa-me voltar, aqui houve muitos, e eu respeito isso, é por isso que eu calo, ouço. Sabes de que a corrupção não está a começar agora em Boane ou Xaxai? Recordas de que passou daqui o Idai? E fez os estragos terríveis. Eu fui a pessoa que denunciei através disso. De que há produtos que foram doados para a Idai e que estão em Esquelene. Lá como coreano, lá vai chavisar. E mostrei. Se não era mentira, eu tirei fotos, mostrei. Então, para si, há desvio. Terríveis. Eu estive com Sua Excelência Presidente General Ossuf Momadi em 400 de acolhimento. Ouvimos isso diretamente dos acolhidos. E mais, na semana passada eu falei disso. De que são obrigados a recolherem as salas para dormir às 20 horas, quando eles são recolhidos para as salas. Há carros 4x4 que entram e saem de rastro por não aguentar do peso da comida. Essa comida só sai depois das 20. De dia se sair e estava o Lui. Então isto aqui pode negar quem não quer que se... Agora, falar da doação de ração de combate, que o meu amigo Camilo está a aparecer a defender de que tem relações com outras instituições, no mínimo é ridículo que essas instituições, em vez de dirigir esses mantimentos que são de exclusividade para as forças de defesa, vão oferecer a eles como partido. Mas aquela não é ração de combate, Xereza. Não é ração de combate aquilo. Aquilo é uma ração apropriada para esta situação. E você está a trazer uma situação de ração de combate. É isso que eu estou a tentar dizer. Você está a dizer que aquilo é ração de combate. Não é ração de combate. Esteja a ver. Muito bem, continua, Xereza. Esteve aqui a aconselhar de que há quem dançou e, pelos vistos, outros dançaram, ele está a rebolar em cima da mesa. É a diferença na igualdade, é o que está a trazer. O que eu estou a falar foram milhões de cidadãos moçambicanos e aqui estão na diáspora, viram, desculpe, passa a publicidade, a TVM reportou ao vivo e mostrou ração de combate. Posso ser ignorante em outras coisas, mas na língua portuguesa, senão não teria feito faculdade. Não teria feito faculdade. Não estudaste na Inglaterra e não saber falar inglês, né? Porque tem gente que estuda na Inglaterra e não sabe falar inglês. Que estuda em Chechênia e nem o checheno não fala. Então, isto. E outra coisa, sempre vê aqui, estão a fazer aproveitamento político. Eu não sei se era para fazermos aproveitamento geográfico ou aproveitamento matemático. Se é de política estamos a falar. É de política estamos a tratar. E vamos continuar. E outra coisa, só que a bala saiu despedaculada. Conheces o historiador Egidio Vaz, que foi formado
com aquele livro da história de Moçambique, de que o presidente Eduardo Mondlane foi morto pelo livro, não sei o que é. Ainda recordas dele? Lembro. Conheces também o Julião Arnaldo, Sim. aquele jurista que foi formado numa dessas universidades que não é o UP nem o IEM. Conheces também? Julião Arnaldo. Sim. Lhes doeu muito em saber que o presidente general Usso Mamad visitou Minguene para o Costa do Sol. E foi entregar kits para acima de 200 famílias. E andaram aí a escrever de que ele foi para lá, ofereceu 2 pacotinhos de massa esparguete, marca Pulana. Daí que não, deixa-me falar. Deixa-me falar. Mas há uma coisa. Desculpe, Xirinza, sabe o que eles estão zangados contigo? Eu acho que tinhas bafômetro. Tinhas bafômetro consigo. Como então, ele estava no vinho. É que eles, como alguns já andam a aparecer nas televisões um pouco alterados, tem medo. Quando andas com bafômetro, aqui na FTV, se ter bafômetro, muitos não de vir. Está a ver? Não, deixa-me concluir. Então, é por isso que até foram pedir emprestado de colchões, acho que é de alguma unidade sanitária, aqueles colchões, e foram pedir também nas forças de defesa. Porque nós não negamos que aqueles mantimentos de ração de combate podem ser, mas tem que ser alguém do Ministério da Defesa, e não de um partido do meu amigo. Por que não? Porque é um partido. E depois? Tá bem, nós também. Quer dizer, não pode haver uma instituição a entregar ao partido. Por que não pode ir entregar? O Ministério da Defesa. Mas entregar. Vocês sabem. Vocês quando querem. Quando vocês entregaram, não é o Ministério que entregou. É o partido. Prova-nos lá. Não, vocês é que têm que provar. Nós vocês é que têm que provar que foi o Ministério. Está lá. Sinceramente. Onde é que apanhar? Pode haver uma instituição de ar. Desculpe, é muito importante que o telespectador acompanhe esta parte. Sim. Atenção, telespectadores, vamos conhecer a partir de agora a instituição que doou ao Partido Frelimo, ao Partido Frelimo, ração de combate. E também tenho a dizer, essa instituição pode ter doado até armas. Ao Partido essa instituição também dá ração de combate aos insurgentes. Xirinza, vou usar um termo que tu usaste há bocado. Tu estás a cair no teu ridículo. Estás a cair no teu ridículo. Estás a ridicularizar. Ridículo, mas não chego. Sinceramente, pá. O tempo já nos Posso ser ridículo, mas não chego no seu. Mas há uma coisa. Aquela tua caixinha de massa que tu levaste. É caixinha de massa que estás a dizer que são 200. Por favor. Ninguém ridicularizou isso. Está a perceber? Tu fazes aqui jus. Aquela tua caixinha que levaste já não são 2 pacotinhos. Está a perceber? Ninguém falou disso. Não tenho direito de comentar. Mas é assim. Vamos discutir tenho direito a um contraditório. Mas eu quero... Há uma coisa que Deus é bom, né? Há uma coisa que Deus é bom. Quando o Pelembe fala a sobrepor o Xirinza, não há problema, o Massango, não há problemas. Quando sou eu, basta eu dizer um A, cai em cima. Agora, é assim. 30 segundos. Assim. O tempo já nos foge, Camilo. Para mim, é ridículo quando pessoa grande como o Xirinza pega um pormenor para teatrizar aqui. Usar isto, estar a teatrizar, quer dizer, para mim, no mínimo, é ridículo essa situação. Nós temos que falar coisas concretas numa situação em que estão pessoas no sofrimento. Nós temos que trazer aqui solução para aquelas pessoas, ao invés de estarmos aqui a brincar de palavreado e a gozar uns aos outros. Eu acho que este debate vai perder aquilo que é a sua essência enquanto tivermos situações destas. O que nós temos aqui a tratar são situações sérias. Ok, existe uma situação neste momento de pessoas que estão em situações difíceis, principalmente agora, em que desde ontem estão, desde Inhambane, Gaza e agora Maputo, a ser assolados pelo Fred. E nós estamos aqui a brincar. Não estamos aqui a compactuar ou a solidarizarmos com as pessoas que estão no sofrimento. E tu, como moderador, tens de pôr ordem na casa. O pôr ordem é fazer. Tens de pôr ordem na casa. O pôr ordem é desviar, é eles continuar a nos roubar. Por favor.
Eu também Não vamos preciso. monopolizar a conversa. Sim, Temos ali mas uma em sangue que ainda 30 não... segundos eu tenho direito. Eu também. Eu sei que vocês são Não, campeões não. em Felipe, violarem você- a Não, Constituição eu da tenho. República. Você já falou, Dire- agora não, é a não, vez não, do não, não. Eu Massamo. tenho que fechar. Fica à vontade. Sherinza, olha para a câmera. Não, olha, Outra mas- vez, Shiriza. Ah, mas São sinceramente, 30 segundos São de 30 direito. segundos. Sinceramente, Defesa Defesa de obrigado. honra. Muito Você bem. está calado há muito Você tempo. deve Vamos nos lá, ofender vamos e lá. nós não falar. Não, Nos não, ofende, não, nos não. chama de Vamos ter a ridículo. outra, nós- Sherinza. Não. Apenas 30 mínimo, segundos o que e vamos vocês mudar dois para o estão a fazer segundo é tema, depois ridículo, do ok? Massango. Muito bem, olha para a câmera, Sherinza. Sim, sim. Para esta ou para aquela? Aquela Para esta. câmera. Sim, telespectador, aqui estou depois dele ter tentado ser mais ridículo do que o presidente dele. Irmãos, o que eu falei aqui não estou a inventar. A TVM é que reportou. Como é que uma instituição vai doar assuntos ou materiais militares a um partido político? Quem é ridículo? Sou eu, ele. Estão a perceber de que estão a falar de que os insurgentes estão cheios de armas. Então significa de que essa instituição também doa armamento e munições ao partido dele e ele leva para lá. Muito bem, obrigado. Sherinza, o tempo já nos 10. Estão aqui a falar. Tem 30 segundos. Para a Felipe, 30 tristeza, segundos. para a tristeza das aves da rapina, para a tristeza das aves de rapina do Partido Frelimo, aves de rapina, que estavam à espera que o Fred atingisse níveis catastróficos para eles poderem se apoderar das ajudas externas. O Fred frouxou, graças a Deus. Está a afrouxar para o bem dos Amém. moçambicanos. Amém. Já estamos Amém. obrigados. Muito bem, Massango, tem apenas 30 segundos. Vamos passar desse tema para outro tema que vai finalizar o nosso programa. Por favor. Muito obrigado. Eu estava a assistir aqui o espetáculo, que é interessante num debate exatamente este. Mas a questão que eu queria trazer é que qualquer evento extremos que nós temos, também deve ser acompanhado com as políticas do reassentamento. É aquilo que o colega do painel aqui levantava, quando falava exatamente dessa questão da estruturação, da infraestruturação. O reassentamento é fundamental, porque um bom reassentamento é ela que vai fazer com que as pessoas não retornem às zonas de origem. Não é? E o grande problema que nós nos encontramos aqui, veja só, a última informação que o INGD foi trazendo por causa deste ciclone que está a agudizar desde a última sexta-feira é da existência de 400 salas de aulas e de 20 igrejas. Qual é a rentabilidade de nós usarmos as salas de aulas se usarmos o plano de contingência? Está aí, de facto, o grande problema. Quando nós falamos do reassentamento, se você quer criar condições nos bairros reassentados para que as pessoas não retornem, é verdade? Deu-se exemplo daquelas famílias que vivem ali na portagem. Não é? Que algumas delas até foram retiradas por causa da própria situação, mas há uma outra particularidade que nós temos assistido do nosso país. Qual é que é? É de tirar as pessoas e meia volta vão construindo infraestruturas. Até isso não é mau, é muito bom. Mas por que as mesmas infraestruturas, se nós olharmos, por exemplo, aqui à Baixa do Costa de Sol, tudo aquilo estava habitado, chamado Golofo. Se você reparar hoje, estão ali infraestruturas de grandes vultos, não é obra de engenharia. Por que não fizeram as mesmas coisas para que as pessoas não retornem às zonas de origem? Temos o Chiaquelane, temos o Ndabini 2000. As pessoas não estiveram lá por causa das políticas. Isso não só acontece, por exemplo, quando nós temos as intempéries, mesmo os grandes projetos de mineração. Olha, tira a pessoa, coloca as condições lá, coloca a escola, coloca a água, coloca a energia, coloca a saúde, para que a pessoa não retorne ao mesmo tempo. Mas, por último, quero dizer o seguinte. Moçambique tem que parar de uma vez por toda de nós olharmos as calamidades naturais como fatores para, de facto, haver o enriquecimento. E isso tem sido apanágio no nosso país. Não é bom. O sofrimento de um povo não pode servir para que os outros comecem a ganhar. O INGD, repito, tem que ser dado, na minha ótica, como uma autoridade. Sabe por que quando nós falamos da autoridade? A autoridade tributária,
a autoridade, porque essas instituições ninguém mexe através das pessoas que estejam lá. Mesmo o Camilo pode fazer parte da Autoridade Nacional da Gestão de Caminho, colocando o seu pensamento. Não estaríamos Colocando o seu pensamento. Ele foi doar, que já é muito bom, buscar a experiência dele. O modelo que nós estamos a usar do LGD não ajuda e ela propicia para a corrupção em Moçambique. Ela propicia para que cada calamidade se transformasse nesse cenário. Não é essa coisa que nós queremos. Muito bem, Mas obrigado, nessa Massango. senda que estás a referir, Massango, de trazer um indivíduo que está no sistema, não fizeste nada. Ir buscar o caminho para ali. Não, eu dei um exemplo. Muito bem, senhor. Dei o Vamos exemplo. para- Podiam trazer o mas- Pelé, podiam trazer o Chirinza. Aí sim. Mas é uma coisa. Exato. Não é uma pessoa do sistema. Concordo plenamente, eu apenas estou a dar há exemplo. uma coisa que o Camilo e o governo nega. Ouviu o primeiro-ministro a negar que houve desvios no NGD. Não, eu não neguei. Não, talvez, desculpe. Mas O que primeiro, eu disse, mas- sempre disse desde sim, o princípio e nos outros programas. Sim, mas o que primeiro-ministro. esse princípio que estão a trazer aqui como tema de responsabilidade ou criar uma Comissão de auditoria, guerra. Autoria. uma auditoria, eu sou a favor. Sim. Sabes por que eu sou a favor? Eu não vivenciei o IDAI na Beira, mas eu estive na campanha de angariação no Porto. Eu estive lá. Eu não vivenciei aquilo que aconteceu no IDAI. Tu, que tens município lá, se calhar tens pormenores. Mas eu vivenciei aquilo que aconteceu aqui em Maputo agora. Não é possível que a gente chegue lá para ajudar com toda a vontade que tenha e a gente não consiga ter meios. Um drone, para a gente perceber onde é que estão as pessoas. Não sei se estás a perceber a minha sensibilidade. Sim, sim. Eu sempre disse isso. Sim, sim. É que não é possível que tudo... Nós temos instituições aqui. Mas e essas como- instituições existem. Estas instituições existem com o apoio até da população, como aconteceu no IDAI, que a gente levou toneladas e toneladas no navio. Mobilizou-se até o navio. Para mim, tudo bem. Aquilo que aconteceu, o município esteve 24 horas lá. Muito bem, É aquilo senhores. que eu peço aqui. É aquilo que eu peço aqui. Muito bem, tenho indicação. Arregacemos de as tempo já mangas em nos conjunto, Deixa, Camilo. cada um com seu, digamos, com os seus meios. E principalmente instituições de direito, como o NGD, devem, se não têm condições, devem, de alguma forma, ser uma lanterna. Muito bem, Camilo. Como guia, não sei se está a perceber. Muito obrigado. É isso que eu Tenho estou a tentar indicação dizer. que o tempo Sou já a favor, vou voltar a dizer, nos sou a deixa. favor da responsabilização. Muito Mas bem. eu queria fechar. Camilo, o tempo já nos deixa. Houve dirigentes do NGD, que foram detidos. Foram detidos, acusados de corrupção. Agora, o senhor Maliani, quando diz que não houve desvio, por que foram detidos? Por que a NGD pagou caução? Por que a NGD pagou advogados para tirar aquelas pessoas? Muito bem, Pelembe, muito obrigado. Agora, há gato aqui. Pelembe, obrigado. O tempo Há já nos gato foge. com o rabo Falamos sobre fora. isso semana O tempo passada. já Há nos gato foge. com o rabo fora. Falamos Pelembe. isso semana passada, não falamos? Pelembe, o tempo já nos foge. Vamos deixar em jeito de comentário o nosso último tema. É só apenas para comentarmos. O nosso último tema é que o CIP acusa o Tribunal Supremo de ceder tanto às pressões políticas. Em 2018, a PGR solicitou que os processos de corrupção fossem julgados de forma célere através de tribunais especializados. Acontece que este Tribunal Supremo, segundo o CIP, rejeitou esta sugestão, tendo dito que todos os juízes devem serem céleres no julgamento de todos os casos, principalmente o caso de branqueamento de capitais. Para ele, a corrupção, segundo o CIP, a corrupção não é o principal crime que deve ser julgado. Massango, qual é a sua visão? Apenas em 30 segundos. Comenta fechando, deixa tanto as suas últimas considerações. Olha, eu fiquei leigo nesta matéria, mas não deixo de lamentar, não é? Olhando aquilo que são as nossas instituições da justiça. Eu sou da opinião que Moçambique tem que ter a independência judiciária. Nós temos que parar de uma vez por toda em que as decisões políticas tenham reflexo, posso assim dizer, nas instituições, porque os tribunais são órgãos de soberania.
E enquanto nós continuarmos a ter indivíduos que, pronto, os tribunais estão ali, não é, têm o seu papel preponderante para investigar, para julgar, para condenar. Então nós continuarmos nessas cenas, digamos, o cenário não ajuda para aquilo que nós pretendemos. Termino a minha intervenção olhando exatamente aquilo que nós pretendemos no futuro quando nós falamos da justiça, mas também devo buscar aquele adágio popular que a árvore, meu grande amigo Sitoy, é conhecido pelas suas frutas. Obrigado. Quem conhece João Massango conhece o Partido Ecologista. Muito obrigado. Augusto Pelembe, em 30 segundos. Bem, é complicado, apesar do tempo ser curto. Nós temos um Tribunal Supremo cheio de problemas. Eu me junto à causa do CIP, porque os crimes de corrupção hoje são um câncer, ou a doença que desgraça o povo moçambicano. Se hoje não temos escolas com qualidade, se hoje não temos estradas, vários problemas que desgraçam a sociedade moçambicana, muito mesmo, 80%, 90% é por culpa de crimes de corrupção. E faz sentido quando a Procuradoria e a sociedade clamam pelo rápido julgamento desses casos, porque são eles que desgraçam o país. E neste contexto eu penso que é mais, o rápido julgamento é mais para desmotivar que outras pessoas enverdem pelo mesmo caminho. Porque quando tu vês alguém que vive na corrupção a enriquecer e nada lhe acontece, o que transparece? Que crime compensa? Então, eu acho que há uma necessidade clara de todos nós, como sociedade, pressionarmos o Tribunal Supremo a perceber que a doença deste país é a corrupção. A não ser que, como o caso dali do mercado do peixe, em que o David Simango, para conseguir os intentos de roubar ou de levar consigo aquele mercado, deu apartamento ao presidente do Tribunal Supremo, ao presidente do Tribunal Administrativo, ao procurador-geral. Então, veja só, talvez muitos de lá estão envolvidos em atos de corrupção, por isso que não querem que os processos sejam céleres, porque muitos deles estão enraizados também nessa linha de corrupção. Obrigado, Camilo. Bom, o CIP pode dizer o que ele quiser. O que eu tenho a dizer é que aquilo que o CIP está a pedir que o Tribunal Supremo fizesse, não podia fazer, porque não existia uma lei de branqueamento de capitais, não existia uma lei de terrorismo. Como é que queria que o Tribunal Supremo pusesse a carroça à frente dos bois? É difícil. Então nós temos que perceber que aquilo foi um processo. Hoje, que já existe uma lei de branqueamento de capital e para o terrorismo, sim, já pode exigir. Naquela altura não tinhas como fazer isso. Não tinhas como fazer isso. Então, não podemos levar isto como um problema. Temos que olhar pelo lado cronológico da coisa. Aí sim, podemos justificar. Obrigado. Chirinza, 30 segundos. Obrigado, Isaac. Eu tenho que começar desta maneira. Não vejo diferença alguma entre crime de branqueamento de capital e corrupção. Não vejo. Porque todos esses crimes são analógicos a crime de homicídio, seja ele voluntário ou não voluntário. O que nós temos que chegar à conclusão que está-se a obstruir a boa convivência entre as instituições do Estado. Mas tudo isso é solúvel por nós através da votação. Recenseando primeiro, em outubro, dia 11, votarmos e votarmos consciente, não votarmos porque alguém nos ofereceu uma camiseta, ou um boné, ou um brinde eleitoral. Muito bem, obrigado, Chirinza, também obrigado a todos que estiveram a acompanhar este debate que iniciou pontualmente às 21h30. Assim que nos acompanhou pela TMT, TV Cabo, Facebook, YouTube,
Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltamos próxima semana, à mesma hora aqui, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Boa noite e bom descanso.